E aí galera, bem-vindo para o próximo podcast. Antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu não ia fazer, né? Eu fiz um podcast há mais ou menos... Tem um ano praticamente que eu fiz aquele podcast. E nele, cara, eu falava sobre a importância de sair da casa dos pais. Só que naquele podcast eu fiquei pensando em algumas situações que eu passei, né? Que foram situações de dificuldade. Então eu pensei assim, sei lá, mano, não é muito inteligente eu falar que seria ideal as pessoas saírem da casa dos pais por causa de uma dificuldade de, sei lá, de convívio com eles, sendo que morrer de fome dói muito mais. Só que veja bem, cara, com o tempo eu amadureci essa ideia, resolvi trazer o vídeo em questão, porque quando eu tentei simplesmente sair da casa dos pais, cara, eu era apenas um moleque, entende? Então provavelmente a chance de dar certo era mínima, era algo quase que nulo. Mas nesse vídeo eu vou comentar para vocês algumas coisas que talvez vocês não pensaram, né? Que eu também naquela época não pensava, mas que faz muito sentido hoje para mim e que talvez possa fazer sentido para você. Antes de tudo, curta, compartilha aí caso queira, né? E é nóis. Faça isso aqui somente se você vê que faz sentido para você. Se não faz sentido para você, é irrelevante, entende? Vamos lá. No meu caso, eu particularmente não tenho tanto, vamos dizer assim, tanta discórdias com meus familiares, né? Mas é uma família bem comum. Só que eu percebia que de algum modo, eu não sei por qual motivo, eu simplesmente não conseguia sair do zero, tá ligado? Eu não conseguia. E eu não sabia por qual motivo, cara. Eu não tinha ideia. Obviamente na minha cabeça era porque eu saía para alguns lugares, só que eu sou uma pessoa, cara, que mesmo eu indo para alguns lugares, saindo para alguns eventos, eu tenho equilíbrio em relação a esses fatores. O que eu quero dizer? Eu tenho equilíbrio em relação a não ser uma pessoa que, vamos dizer, fica devendo banco, fica com conta negativa de um jeito, né, onde eu não consiga minimamente controlar aquilo, porque por mais que eu viva a vida, eu tenho esse equilíbrio de não querer me preocupar com um cartão estourado no final do mês, entendeu? Então eu tento ser bem minimalista. Na verdade, eu sou bem simples nesse sentido. Por exemplo, se eu vou para um rolê e compro alguma bebida, eu prefiro não gastar muito com bebida, tá ligado? Eu gasto normal, cara. Eu gasto o básico ali. Se eu vou para um, sei lá, se eu for comer alguma coisa, eu prefiro alimentos naturais que são muito mais baratos do que iFood, essas coisas, entendeu? Então, eu particularmente comida de iFood, né? Eu particularmente prefiro comidas muito mais caseiras, você entende? Enfim, por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque eu me perguntava, eu falava, cara, como que uma pessoa que é bem minimalista como eu, uma pessoa que é bem, sabe, simplesmente as coisas não fluem, mano. Simplesmente as coisas não vão pra frente. Até que eu cheguei à seguinte conclusão. Da mesma forma que eu era uma pessoa que me aprofundava em alguns conhecimentos, tipo, seja ele através de livros, vídeos e qualquer outra coisa, eu estava em um ambiente muito ruim. Então, não é tipo jogando pedra nem nada, né? Tipo, cuspindo no prato que comeu, mas é que é um ambiente, quando o ambiente ele não casa com quem você é, cara, tudo que você for fazer vai ser extremamente mais difícil. Tudo que você for fazer vai ser como se você estivesse correndo uma maratona com uma pedra no seu pé, entendeu? Como se estivesse correndo uma maratona com sei lá, como se no seu tênis de corrida tivesse uma agulha furando o seu pé, impedindo com que você consiga fazer longas distâncias por causa da dor, né? Então você tem que parar, tirar o sapato, tirar aquela agulha, de repente você começa a correr de novo, entra uma pedra e você para de novo, depois você tenta correr de novo, aí dá uma bolha no seu pé e você tem que parar, ir no médico e tal, por aí vai. Então você nunca consegue chegar no final daquela corrida, mesmo que
vamos dizer assim, você não acredite que você vai ganhar, né, cara, aquela corrida por causa dos desafios, mas você nunca tem a paz de falar, cara, eu concluí essa corrida. Você entende o que eu quero dizer? Quase nunca você consegue obter suas coisas porque você tem um peso que você não entende o que é, porque, como eu disse para vocês, não parece um peso. Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês entender mais adiante. Então eu me questionando, né, desses fatores e por que eu simplesmente não conseguia ver em mim esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento material, esse desenvolvimento físico muitas vezes, era justamente porque eu estava em um ambiente que as pessoas não queriam isso, você entende? E não culpa as pessoas que não queriam isso. É que, pense aqui comigo, cara, você está em um ambiente onde basicamente seus pais, eles já estão bem mais velhos que você, isso é óbvio, né? E eles não ligam tanto assim pro futuro, entendeu? Eles não são tão ambiciosos. E quando eu digo ambiciosos, eu não digo que eu sou ambicioso, que eu quero o mundo, né? Não, cara. É que você, mano, você está em outra vibe, tá ligado? Você está em outros projetos, você vive em outro cenário, você vive uma realidade totalmente diferente da realidade dele. Quando seu pai era mais novo, por exemplo, as coisas que ele buscava, sua mãe também, as coisas que ela buscava era uma coisa. A forma como eles buscavam aquilo, a intensidade era outra. Agora você está em um ambiente onde a intensidade deles é tipo tranquilo, tô tranquilo. Não queremos mais nada, né? Não estamos nem aí pro futuro. Você entende? Enquanto você precisa estar aí pro futuro. Só que eu vou te falar para vocês como é perigoso essa falta, essa estabilidade, tá? Como é falso isso, como é ilusório. Por exemplo, você fala, eu não vou sair da casa dos meus pais porque aqui eu tô seguro, porque aqui eu não preciso pagar aluguel, porque aqui eu não preciso me preocupar com nada. Só que olha só como isso é ilusório, cara. Você fica lá, você não paga aluguel, você fica tranquilo na casa deles. Só que um certo dia acontece de você precisar levar alguém. Você vai ter que perguntar para eles. Só que aí tá tranquilo, né? Levar alguém é algo muito irrelevante. Só que acontece que você precisa, por algum motivo, estudar para uma prova. Você se tranca no seu quarto, se você tiver um quarto, né? Porque às vezes o cara não tem. E aí ele não consegue nem estudar para aquela prova. Bom, já é complicado em alguns casos. Em alguns casos o cara até consegue. Só que de repente ele sente esse peso e ele se pergunta, pô, por que tá difícil as coisas? Por que tá difícil eu conseguir focar nas coisas? Eu conseguir, sabe, eu conseguir realizar as coisas que eu quero e por aí vai. E ele fica se perguntando por quê. Simples, cara. Você tá tão acomodado à falsa ideia de que você está seguro porque são seus familiares, que você basicamente não coloca tanto empenho nas coisas que você faz. Então, a chance da maioria esmagadora das coisas que você fizer dar errado é muito grande. E tem uma coisa que é pior do que isso, é que as mesmas pessoas que deram para você essa falsa sensação de segurança são as mesmas pessoas que amanhã vão falar para você: você ainda tá aí? Você entende? Você ainda tá aí? Né? Tá no mesmo lugar aí, você não pensa em sair de casa não, você pensa em morar aqui a vida toda. Então as mesmas pessoas que te colocam numa situação de falsa comodidade são as mesmas pessoas que mais tarde vão te julgar por você estar lá, cara. Você entende? Então é falso. Não é real, cara. Não é algo verdadeiro. E não me entendam mal, eu não digo isso como uma questão de que eles não têm o direito deles de falar isso, de. Enfim, cara. Ou que você simplesmente deveria sair da sua casa correndo e tal, cara, mas você deveria levar como uma preocupação esse fato, porque isso iria gerar em você um compromisso com coisas, com corridas materiais muitas vezes, mas que iriam gerar para você uma certa liberdade. Então, seria importante sim você começar a se incomodar, entendeu? Com esse fato. É normal você se incomodar, não é normal você se acomodar, você entende? E eu sei que alguns vão dar como justificativa a questão da economia do país. Ah, mas a economia do país está isso.
né? O governo tá aquilo, os aluguéis tá isso, os aluguéis tá aquilo. Cara, vou te falar uma coisa, mano, que pareça doloroso, mas nada é tão atrasalado do que, infelizmente, essa é uma realidade, do que certos familiares, cara. Às vezes você tá pensando que vai ser muito mais difícil você se manter de aluguel, você se manter morando sozinho, mas a coisa que tem um poder, um potencial absurdo de te puxar pra baixo são familiares, mano. Ah, Jair, mas eu tenho familiares que são perfeitos comigo, eles são maravilhosos e tal. Não se acomode, cara. Mesmo que você tenha, se você tem familiares que te dão condições de você se manter, usa dessa oportunidade que a maioria acho que não tem isso. A maioria meio que sai de casa porque a casa dele, a casa dela é um inferno. Usa dessa oportunidade para crescer, para você se mandar, cara, porque a maioria esmagadora dos familiares, mano, eles não têm um propósito semelhante ao seu. E se você tem pai e mãe que tem um propósito semelhante ao seu, use isso para você alavancar cada vez mais na vida, para você até ajudar eles de longe. Porque veja aqui comigo, cara, uma situação. Do que adianta você tá todos os dias com eles? Acontece que muitas vezes nem eles te respeitam mais. Você entende? Mesmo que você atinja um certo nível profissional, a partir do momento que você está dentro da casa deles, nem eles conseguem te respeitar, cara. Nem eles conseguem olhar para você e te admirar, você entende? E quando você, a partir do momento que você sai, a partir do momento que você não está mais com eles, eu percebo que até a questão de admiração deles, a questão de respeito deles, aumenta absurdamente. Então, até no quesito de convívio, no quesito de se dar bem, quando você não está mais com eles todos os dias, eles olham para você como alguém que está evoluindo, entendeu? Eles talvez não falam, mas eles olham, eles te tratam como alguém que está crescendo. Agora, quando vocês estão com eles ali todo santo dia, primeiro, eles não só não vão te respeitar, como eles não vão respeitar os seus propósitos. Eles não vão olhar para as suas dificuldades com respeito, eles não vão olhar para o seu desempenho com respeito. Tudo que você fizer será algo extremamente tanto faz, você entende? E eu não culpo eles, eu não culpo. Mas enfim, eu percebo que os homens, principalmente, deveriam começar a implementar essa ideia. E quando eu fiz aquele vídeo, eu fiquei pensativo pelo fator de, tá, mas no Brasil, você sair, cara, da casa dos pais, você vai passar dificuldade, não sei o quê. Só que quando eu fiz aquele vídeo, eu não tinha ideia, cara, eu não tinha ideia real, tá, do quão prejudicial era morar com familiares, do quanto eles acabam atrapalhando seus projetos de vida muito mais do que se você for morar de aluguel em algum lugar. Então, às vezes você tá com medo porque você pensa no seu futuro, mas eu digo pra vocês uma coisa, cara. A forma como famílias conseguem destruir o futuro, seja dos seus filhos, seja dos seus sobrinhos, os seus, enfim, cara, os seus netos, eu não sei. É brutal, cara. É sinistro. E isso acontece. Então, às vezes você tá inseguro, com medo de das coisas darem errado e tal. Mas eu digo pra você, se você sobreviveu a uma família conturbada, cara, quando você sair e morar de aluguel e se virar, cara, eu tenho 100% de certeza que você vai prosperar muito mais na vida. Tanto mentalmente, intelectualmente, financeiramente, por mais que pareça contraditório, já que você vai estar gastando um pouco mais, o fato de você estar em um ambiente seu, em um ambiente onde você consegue projetar, onde você consegue elaborar, onde você se respeita, né, cara? As pessoas não vão, tipo, cagar pro lugar que você tá só porque você divide um ambiente com elas, entende? Então, quando você faz isso, você prospera na vida. E se você é homem, você deveria considerar isso. Eu sei, né, das desculpas e dos exemplos atrelados à economia do país e por aí vai. Só que, como eu disse, né, de novo, nada ferra mais o seu futuro do que familiares, cara. Isso aí, não queira você perceber isso com o tempo. Então, quanto mais cedo você percebe isso, mais você aproveita do convívio que você tem com eles para
sei lá, crescer profissionalmente, buscar coisas boas para você e tal, para com que assim você consiga o mais rápido possível se desvincular deles, porque pode ter certeza, um dia você vai perceber que a sua corrida ela só não foi significativa porque existe uma pedra no seu calçado e que essa pedra no seu calçado, infelizmente, era as pessoas que você mais gosta.